Bom, vou começar a falar das aminas. As aminas são as principais responsáveis pelo efeito estimulante presente em drogas como nicotina e cocaína. Ela causa aumento da atividade do sistema nervoso ao mesmo tempo que diminui a fome e a fadiga. E também, as aminas são compostos derivados da amônia. Essa é a fórmula da amônia. Como vocês podem ver, é uma molécula de nitrogênio e 3 moléculas de hidrogênio. Os hidrogênios da amônia são substituídos por radicais orgânicos. Eles podem ser classificados em 3 tipos: primários, secundários e terciários. Os primários possuem somente um radical preso ao nitrogênio. Os secundários possuem 2 radicais presos ao nitrogênio e terciário 3 radicais. Bom, agora eu vou falar dos ésteres. Os ésteres são compostos orgânicos derivados dos ácidos carboxílicos. O éster, embora não seja responsável pela sensação de prazer em algumas drogas, ainda é de grande importância para a formação de algumas drogas, como cocaína e o ecstasy. Bom, as principais drogas que serão tratadas nesse vídeo é a nicotina, cocaína, anfetamina e o crack. A nicotina é um composto orgânico do grupo dos alcaloides, que são aminas heterocíclicas, que possuem cadeias fechadas contendo um nitrogênio. Por ser uma amina, a nicotina tem caráter básico e se apresenta de um modo líquido oleaginoso incolor quando está em temperatura ambiente na sua forma pura. Mas quando entra em contato com ar, seu líquido se oxida, ficando pardo escuro. Ela é solúvel em água e muito solúvel em solventes orgânicos como éter e álcool. História da nicotina. Ela foi descoberta em 1560 pelo botanista francês Jean-Nicot de Villemin. Esse composto era considerado uma droga miraculosa devido aos seus efeitos sedativos e estimulantes e também como método de assassinato. Antes de ser usada para recreação, ela era usada como inseticida, na sua forma de sulfato de nicotina, mas foi retirada do mercado devido ao seu preço e também por ser muito tóxica aos mamíferos. Aspecto social. Segundo o INCA, o fumo causa mortalidade de 1 a cada 10 mortes no mundo, sendo considerado o segundo maior fator de risco de mortes prematuras e levando a diversas deficiências, principalmente doenças cardiovasculares e câncer de pulmão. Com as campanhas existentes sobre seu impacto, aumentaram muito o número de pessoas que deixaram de fumar, mas seu controle ainda deve ser intensificado. Efeitos no organismo. A nicotina ela pode ter vários efeitos no organismo, dentre eles estão dentes amarelados, pressão arterial alta, envelhecimento precoce causado por causa de moléculas que causam doenças degenerativas e envelhecimento das células, o aumento de batimentos cardíacos, diminuição da capacidade física e respiratória, aumento da atividade motora, relaxamento muscular, circulação sanguínea com capacidade reduzida, redução do apetite, odor desagradável nos cabelos e roupas, náuseas, vômitos e dor de cabeça quando consumida em grandes doses, podendo levar à morte caso seja ingerida de 40 a 60 mg por quilo. Como a nicotina age no cérebro? Primeiro, ativa-se o hipotálamo, uma área do cérebro que controla a saciedade, reduzindo o peso da pessoa e a necessidade de ingestão de alimentos. Aumenta-se a quantidade de dopamina no cérebro, neurotransmissor responsável pelo prazer e humor, ativando circuitos de recompensa cerebrais. Libera-se mais glutamato, neurotransmissor responsável pelo aprendizado e memória, fazendo com que o fumante sinta que está mais atento. Porém, o tabaco reduz a oxigenação do cérebro. E também estimula-se a produção de acetilcolina, causando a liberação de adrenalina e, consequentemente, de emoção. Como é a abstinência de nicotina? Alguns sintomas são como ansiedade, emoções mais intensas, depressão, nervosismo, irritabilidade e agressividade, tremores, agitação, insônia ou hipersônia, taquicardia, sudorese, aumento de apetite de peso, prisão de ventre, dificuldade de concentração e músculos mais energéticos que respondem mais rapidamente, o que é um sinal positivo. Bom, eu vou falar sobre as anfetaminas. A anfetamina ela é uma droga estimulante que afeta o sistema nervoso central e ela pode provocar um grande aumento nas capacidades tanto psíquicas quanto físicas de quem usá-la. Essa droga ela foi pela primeira vez sintetizada na Alemanha por Lazar Edeliano, em 1887. E só depois de 40 anos depois, ela começou a ser usada pelos médicos para aliviar a fadiga e estimular o sistema nervoso das pessoas. E também para ajudar nas passagens nasais. Só que nos dias de hoje, as anfetaminas para usos não terapêuticos, elas foram proibidas em diversos países, incluindo o Brasil, que proibiu essa droga desde 2011.
Em alguns países da Europa, ela foi proibida totalmente, né? Tanto para uso terapêutico como não. Bom, os efeitos da anfetamina, eles podem durar de poucas horas a alguns dias. E quando elas são usadas em pequenas quantidades, elas fazem as pessoas se sentirem muito bem e confiante. E bastante agitado também. Só que ao mesmo tempo muito agressivo ou em pânico. Após serem usadas em grandes quantidades, elas podem provocar dor de cabeça, tontura, cansaço, tremedeira e até batidas cardíacas rápidas ou irregulares. A fórmula química da anfetamina é representada por C9H13N e o nome da IUPAC fica 1-fenilpropan-2-amine. Bom, e agora sobre o crack. Bom, o crack ele é um subproduto da pasta da cocaína, que é uma droga que foi extraída através de vários processos químicos da folha de coca, que foi uma planta originária da América do Sul. Bom, o crack ele surgiu com uma opção para popularizar a cocaína, que é porque a cocaína era muito cara e o crack ficou mais famoso pelo seu baixo custo. Para a produção do crack, eles misturam a cocaína em pó, eles dissolvem ela em água e eles acrescentam bicarbonato de sódio, que é depois aquecido. Após prontas para o consumo, as pedras elas podem ser fumadas através de cachimbos que geralmente os usuários eles adquirem eles improvisadamente. Depois, ao serem acesas, as pedras emitem um som, que aí é onde surge o nome crack. Bom, os efeitos do crack são basicamente os mesmos efeitos da cocaína. Ele transmite sensação de poder, hiperatividade, intensa euforia e prazer. Além disso, o crack também ele pode também dar aos usuários uma grande falta de apetite. Por exemplo, uma pessoa dependente de crack, ela pode perder até 10 quilos em um único mês. Por ser inalado, o crack ele chega rapidamente ao cérebro e faz efeito muito rápido. Dura só em média de 10 a 15 segundos para dar efeito. Porém, os efeitos eles duram em média de 4 a 5 minutos só, o que leva o usuário a usar cada vez mais, para dar o mesmo efeito sempre. Após o uso, as pessoas elas sentem grande depressão e elas ficam muito cansadas. Isso acaba influenciando elas a usarem cada vez mais, porque quando elas usam essa droga, elas se sentem felizes. Então, por causa da depressão, elas acabam inalando ainda mais essa droga. Além disso, os usuários que eles usam grandes quantidades de crack, eles ficam altamente agressivos e eles chegam a ficar paranoicos. Isso também deixa eles com problemas mentais bem sérios, problemas respiratórios, derrames e até infartos. Cocaína. Quimicamente, a cocaína é um alcaloide e tem propriedades químicas semelhantes às aminas. A cocaína é obtida a partir de plantas derivadas da Erythroxylon coca, que cresce abundantemente nos Andes. A cocaína pode reagir com ácidos, incluindo o HCl, formando sais, e quando reage com base se torna cocaína pura. História da cocaína. A cocaína foi sintetizada pela primeira vez em 1859 pelo químico alemão Albert Niemann. Somente a partir de 1880 é que começou a se tornar popular entre a comunidade médica. O psicanalista Freud, que usava a droga em si mesmo, foi o primeiro a promover amplamente a cocaína como um tônico para curar a depressão e a impotência sexual. Em 1905, cheirar cocaína tornou-se popular, e nos 5 anos seguintes, os hospitais e a literatura médica começaram a registrar casos de danos nasais devido ao uso dessa droga. Em 1912, o governo dos Estados Unidos registrou 5.000 mortes relacionadas com a cocaína em um ano, e a droga foi oficialmente banida em 1922. Alguns efeitos a curto prazo da cocaína são perda de apetite, aumento do ritmo cardíaco, da pressão sanguínea e da temperatura corporal, vasos sanguíneos contraídos, ritmo respiratório acelerado, pupilas dilatadas, distúrbios do sono, náusea, hiperestimulação, comportamento bizarro, errático e às vezes violento, alucinações, euforia intensa, ansiedade e paranoia, depressão, fissura pela droga, pânico e psicose. E doses excessivas podem conduzir a convulsões, ataques epiléticos e a morte súbita.
Agora, os efeitos da cocaína a longo prazo são danos permanentes nos vasos sanguíneos do coração e do cérebro, pressão alta, levando a ataques cardíacos, derrames cerebrais e a morte, danos no fígado, rins e pulmões. Se for cheirado, ocorre a destruição dos tecidos nasais. Se for fumada, causa insuficiência respiratória, causa doenças infecciosas e abscessos se for injetada, malnutrição, perda de peso, cáries profundas, alucinações auditivas e táteis, disfunções sexuais, danos ao sistema reprodutivo e infertilidade, irritabilidade e transtornos de humor, aumento do comportamento de risco, delírio ou psicose, depressão severa, intolerância e dependência.